Olá, Lindomar Gomes, voltando aqui com vocês, até porque, infelizmente, perdemos muito do áudio daquela transmissão ao vivo. A internet, por causa das chuvas, fechou o tempo em Contagem, eu acredito que ficou ruim. Então, vou fazer uma rápida explanação aqui, até para ficar gravado, depois a gente compartilhar, e também poder contribuir um pouquinho mais com as avaliações. Até porque, como eu já tenho dito, esse é um ano eleitoral que tem contato com aluno, que tem contato com quem tem 16 anos de idade, é fundamental, eu vou repetir, é fundamental tentar orientar os nossos jovens para que façam o título de eleitor. Não deixem as pessoas desanimarem de participar da vida política. O Sanderson de Paula, opa, estamos aqui, valeu Sanderson, nos ajudou mais cedo nas transmissões. Então não deixe, converse, mesmo que a pessoa tenha de 16 a 18 anos, mesmo que seja facultativo, converse com ela. É importante convencê-la da importância que tem dessa participação, dessa cidadania. Por mais que o momento seja um momento nebuloso, Fred Prado também conosco aqui. Obrigado, Fred. Mesmo que o momento seja esse momento nebuloso, esse momento difícil, as pessoas precisam entender que é só por meio da participação delas, só por meio da nossa insistência em querer um lugar melhor, e claro, por meio do voto a gente pode transformar, é que nós podemos de fato mudar as coisas. Fred Prado está mandando um abraço para você também, meu amigo. Tá chegando legal aí o áudio? Tá chegando legal aí a transmissão? Escreva aqui para mim, fale para mim que eu vou fazer aqui. Vai ser rapidinho aqui um cenário só para a gente falar. Olha pessoal, a intenção nossa hoje era falar, e vou continuar falando aqui, sobre a pesquisa Datafolha desse domingo, dia 15 de abril de 2018. É a primeira pesquisa que nós temos depois da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Datafolha, o Fred está falando 100% no celular. Obrigado, Fred. Essa pesquisa, o Datafolha foi a campo nos dias 11 e dia 13 de abril, ou seja, há 2 dias praticamente, há 4 dias e 2 dias atrás foi a campo, ouviu mais de 4.194 pessoas em 227 municípios de todos os estados da federação. E essa pesquisa ela traz o Datafolha faz 9 cenários no primeiro turno. Em 3 cenários ela coloca o Lula presidente. Em todos os cenários que o Lula é candidato, o Lula ganha. O Lula ganha no primeiro turno. Por exemplo, no cenário 1 dessa pesquisa, o PMDB, ou agora MDB, lança como candidato Henrique Meirelles. Nesse cenário, o Lula teria 31% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 15%, Marina Silva 10%, Joaquim Barbosa 8%, Geraldo Alckmin 6%, Ciro Gomes 5%, Álvaro Dias 3%, Manuela Dávila 2%, Fernando Collor, Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, Flávio Rocha 1%. Em um segundo cenário, que o Datafolha coloca, aí sim, o Michel Temer participando e retira o Meirelles, nesse cenário, Lula tem 30%, Bolsonaro 15%, Marina Silva 10%, Joaquim Barbosa 8%, Geraldo Alckmin 6%, Ciro Gomes 5%, a Maureen. Vamos à luta, boa noite Maureen, agora tá dando. Álvaro Dias 3%, Manuela Dávila 1%, Fernando Collor de Mello 1%, Rodrigo Maia, Michel Temer, Flávio Rocha, Paulo Rabelo de Castro também 1%. Nesse cenário 2, o que é importante observar? Que o atual presidente, Michel Temer, tem apenas 1% das intenções de voto. Ele, há mais ou menos 20, 30 dias atrás, falou que poderia ser candidato a presidente da República. Inclusive, seus interlocutores lançaram a candidatura de Temer. Nesse cenário que nós temos colocado aqui hoje, o Michel Temer é um candidato fraquíssimo. O Temer, nesse cenário aqui, sem chance de eleição. Então, nesse segundo cenário que o Datafolha colocou o Michel Temer, esse aqui eu acho que é importante destacar que, para mim, e pelo que o Datafolha coloca aqui, Temer está fora.
Em um terceiro cenário, reduz vários daqueles candidatos que tinham 1% de voto. Nesse cenário aqui, Lula tem 31% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 16%, Marina Silva 10% das intenções de voto, Joaquim Barbosa 8%, Geraldo Alckmin 6%, Ciro Gomes 5%, Álvaro Dias 4%, Manuela Dávila 2%, Fernando Collor, João Amoedo, Paulo Rabelo de Castro 1% das intenções de voto. Observando que no cenário 1, 2 e 3, voto branco, nulo e indecisos somam apenas 13% das intenções de voto. Aqui nós temos o Lula liderando. Kívia Moreira, boa noite, Lindomar. Torcendo por você. Obrigado, Kívia. Lucas Pablo, grande abraço, Lindomar. Tamo junto sempre. Obrigado, Pablito. Obrigadão, meu irmão. No cenário 4, e daqui para frente da pesquisa Datafolha, retiram o Lula como candidato a presidente. Nesse cenário, o Bolsonaro passa a ter 17% das intenções de voto, Marina Silva 15%, Ciro Gomes 9%. Observem que o Ciro já subiu de 5% para 9%. O Ciro aqui praticamente dobrou as suas intenções de voto. E a Marina Silva teve um acréscimo de praticamente 50% das intenções de voto nela, crescem. Joaquim Barbosa tem um crescimento de 1%, Geraldo Alckmin passa para 7%, também tem 1% das intenções de voto. O Fred está falando aqui que está excelente a qualidade. Obrigado, Fredão. O Álvaro Dias cresce 1%, 2%, passa para 5%, Manuela Dávila passa para 2%, Gilma Medalha, somos todos Lindomar Margões. Obrigado, minha amiga Gilma. Aí vem o Fernando Haddad. Nessa o Fernando Haddad é colocado, o Lula não candidato, Fernando Haddad tem 2%, Fernando Collor, Rodrigo Maia, Flávio Rocha, Henrique Meirelles e João Amoedo, 1% das intenções de voto. E depois tem os outros cenários, 5, 6, 7, 8 e 9. A Maureen está falando que o vídeo está rodando muito bem, a Perpétua Silva, boa noite, Lindomar, tamo junto. Boa noite, Perpétua, juntos, Lucas Pablo, valeu, boa noite. No cenário 5, 6, 7, 8 e 9 também é um cenário sem Lula. Só que o grande diferencial desses cenários aqui é porque nós temos um crescimento de 10% de eleitores que declaram que vão votar em branco, nulo ou não vão votar em nenhum candidato. Ou seja, em todos os cenários que não tem Lula candidato a presidente da República, nós temos um acréscimo de 10% nas intenções de voto em branco, nulo ou em nenhum desses candidatos. É um fenômeno, é 10% de intenções de voto. Se a gente observar, nesses cenários da não candidatura do Lula, até então, nos cenários nós vamos ter uma variação aí sempre. Jair Bolsonaro com a média 16, 17%. Ângel Rosa, boa noite, Ângel. Nós vamos ter o Jair Bolsonaro, uma variação de 16, 17%. A Marina Silva sai de 10%, vai para 15%. Temos um Joaquim Barbosa que sai de 8%, vai para 9%. Pequena o crescimento do Joaquim Barbosa. Mas temos um Ciro Gomes, Kívia Moreira, Lindomar 2018. Todos juntos com você aqui. Obrigado, Kívia, lá de Simonésia, hein? Obrigado, Kívia. Kívia Moreira. E nós vamos ter aqui Lucas Paulo Lindomar, Alberto Isaacson está contigo também, estamos juntos. Alberto Isaacson lá em Martinho Campos, obrigado, meu querido. Então nós vamos ter um cenário aqui do Ciro, que sai de 5 para 9, praticamente dobra a sua intenção de votação, e nós vamos ter um Álvaro Dias, o Geraldo Alckmin 7%, tem uma oscilação de 1%, e o Álvaro Dias 4% também é pequeno, o Fernando Collor com 2%, Manuela Dávila 2%, Michel Temer aparece com 2% e o Haddad com 2%. Esses cenários aqui, esses cenários sem Lula, eu acho que é importante. Zé da Matinha, obrigado Zé da Matinha, que está lá em Bonfinópolis de Minas, obrigado. Nesse cenário, então nós vamos ter um Jair Bolsonaro, Eusilene Soares, boa noite, Lindomar, você me representa, obrigado, Eusilene. Flávia Castro, olá, Lindomar, estamos juntos, obrigado. Corina Mendes, de Monte Carmelo, obrigado, boa noite, juntos também. Nesse cenário que não tem Lula, a Aline Aparecida, estamos com você, Lagoa da Prata, obrigado, Aline. Margarida Assis, boa noite, Corina, meu deputado, obrigado, Corina. Então nós vamos ter um cenário sem Lula, nós vamos ter sempre um Jair Bolsonaro liderando no primeiro turno,
Vamos ter uma Marina crescendo muito, ela tem praticamente 50% de crescimento das suas intenções de voto. Nós vamos ter um Ciro Gomes que praticamente dobra a sua votação e fica empatado com Joaquim Barbosa em 9%. O que é importante pegar desse cenário? Primeiro, sem Lula, o Bolsonaro lidera, mas não lidera com a grande diferença. Nós temos uma Marina Silva que cresce muito e um Ciro Gomes que se apropria dessa votação, a princípio, do Lula. A Corina está falando que parou. Acho que não parou não, Corina. Está rodando. Eu acho que pode ser aí, viu? Aqui está tranquilo. Então nós vamos ter uma Marina e um Ciro que a princípio se apropria desse voto do Lula. Nós vamos ter um Fernando Haddad que ainda está com 2% de intenção de voto, ele sendo o candidato do PT. E no cenário que ele é trocado pelo Jacques Wagner, o Jacques Wagner pontua com 1% das intenções de voto. Diego Savinos, abraço meu deputado, boa sorte. Lucas Pablo, não parou, tá rolando, tá top, tá falando que tá top, tá rolando, tá rolando. E nós vamos ter esse número de branco nulo e nenhum 24%. No cenário que coloca o Jacques Wagner, ele vai pontuar apenas com 1%, e a Manuela Dávila, que seria uma outra candidata de esquerda, teria 2%. O Boulos, apenas no cenário sem Lula, que ele tem 1%. Almaro está rodando normalmente. Fred, está rolando o vídeo muito bem. Pode ser conexão no local que a pessoa esteja. Obrigado, Fred. Então nós vamos ter o Boulos apenas com 1%. Agora, o que é interessante destacar disso aqui? É importante destacar que eu não descarto o candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Lula. A Gilma fala aqui qualquer um menos Bolsonaro. Então, para Gilma, menos Bolsonaro. Então, eu não descarto... Desculpa, Gilma. Então, aqui não dá para descartar esse... Porque aqui é uma pesquisa bruta, nós não temos os números detalhados dessa pesquisa. Mas por essa pesquisa dá para a gente identificar que o eleitor do Lula ainda não encontrou o candidato. A princípio, uma parcela vai para Marina Silva, para o Ciro Gomes, outra parcela fica indeciso, não sabem quem votar, branco ou nulo. Então, beleza, por enquanto está nesse cenário. Mas esse candidato, esse eleitor sabendo que o Lula está indicando alguém, esse voto pode ser transferido, não pode ser descartado de forma alguma. Outra coisa, o Ciro Gomes, se o Ciro Gomes quiser ser competitivo, ele necessariamente precisa do apoio do ex-presidente Lula. Isso é uma coisa que o Ciro precisa imediatamente refletir. Se ele quiser ser um candidato que tenha condições de competir, ele precisa do apoio do Lula. Da mesma forma, eu enxergo a Marina Silva, viu? Por mais que a Marina Silva tente se colocar como uma candidata independente, uma candidata, digamos, dela mesma ou do seu partido, a Rede, a Marina ela só tem crescimento quando o Lula não é candidato. Então, a Marina ela precisa se aproximar tanto do Lula quanto do eleitorado do Lula se ela quiser disputar um segundo turno. A mesma avaliação é para o Ciro Gomes. Para o Ciro Gomes é descarado, ele só tem uma chance. Para mim, na minha visão, por essa pesquisa, o Ciro Gomes só tem uma chance de ir para o segundo turno. Ter o apoio do ex-presidente Lula. Não tendo, já descarto a candidatura do Ciro para ir para o segundo turno. Beleza? Joaquim Barbosa está uma candidatura competitiva. O Joaquim Barbosa, que não tem apoio de segmentos expressivos. O Joaquim Barbosa que se filiou na reta final, literalmente lá na última semana para se filiar, é um candidato que já aparece com 8% e aparece com 9% das intenções de voto. No cenário sem o Lula, ele está na terceira colocação. Então é um candidato a ser observado. O Datafolha traçou cenários para o segundo turno, não coloca o Joaquim Barbosa. Então não dá para a gente saber como seria o desempenho do Joaquim Barbosa em um eventual segundo turno. Ok? Então, eu não descartei dessa pesquisa, resumindo esses cenários. Ângel Rose, quem é Flávio Rocha? É uma boa pergunta, ele é do PRB. Tá aqui. Talvez seja candidato por causa da estrutura que esteja por trás do partido PRB. Tá? Marina, aqui a Germânia me coloca, Marina apoia o Aécio no segundo turno, o PT não apoia ela. Eu também acho difícil o PT apoiar. Mas o cenário que eu estou colocando, Germânia, ela precisa se aproximar do eleitorado do Lula. Eu só vejo a Marina... Constância, olá Lindomar, continua lutando pelo povo brasileiro, valeu, continuamos a luta. Mas eu só vejo a Marina conseguindo ir para o segundo turno se ela conseguir votos dos apoiadores do Lula. Se ela não tiver, eu acredito que dificilmente ela vá. Agora, para o Ciro Gomes, é o que eu falei anteriormente.
O Ciro Gomes só está competitivo se ele tiver o apoio do Lula. Se ele não tiver o apoio do Lula, ele pode descartar, pode tirar a possibilidade de ir para o segundo turno e ganhar uma eleição. Eu não descarto um candidato do PT jamais. Vocês podem observar em todos os cenários do Datafolha, o eleitorado não identifica ainda o candidato do Lula. E quando o Lula não é candidato, tem 10% de intenção de voto branco, nulo e sem saber para qual candidato. Então, se esse candidato migrar para um candidato que o Lula apoiar, naturalmente esse candidato passa a ser competitivo para ir ao segundo turno. Ganhar o segundo turno já é outra discussão, mas ele passa a ser competitivo. Gilma Medalha, Lindomar, nossa segurança. Obrigado, viu, Gilma? Obrigadão. Juntos e misturados, hein? E no cenário, Rosa Albino, Lula pode candidatar. Está indefinido, né? Está indefinido se o Lula pode ser ou não candidato. Vai depender de recurso no TSE. Eu acredito que vai ter dificuldade. Até porque a justiça está muito rápida em relação aos processos do Lula. E processo eleitoral do Lula, eu acredito que o presidente que assumiu o TSE tem dado declaração, candidato condenado em segunda instância, para não ser candidato. Então eu acredito que seria difícil. Mas já que você me perguntou, Rosa, em todos os cenários do Lula no segundo turno, independente do candidato, o Lula ganha as eleições. Por exemplo, num cenário que fosse ele e o Bolsonaro, ele teria 48% das intenções de voto e o Bolsonaro 31% das intenções de voto. Gilma Medalha, segurança e esperança, obrigado! O Fred Prado, hashtag somos Lindomar, obrigado Fred! Então Lula com Bolsonaro 48% e Lula 48%, Bolsonaro 31%. Em um segundo cenário, Lula e Alckmin. Lula teria 48% e o Alckmin 27%. Em um cenário de Lula e Marina, Lula 46% e Marina 32% das intenções de voto. Gilma Medalha, Lindomar sempre. Obrigado, Gilma, sempre. Cenário 4, o PT lançando o Haddad. O PT lançando o Haddad em um eventual segundo turno, Haddad e Bolsonaro. O Bolsonaro teria 37% das intenções de voto e o Haddad 26%. Nesse cenário, nulo, branco, indeciso, cresce para mais de 12%. Tá vendo? O eleitor não está ligando que o Haddad poderia ser do Lula. Então, não descartem uma candidatura do PT no segundo turno, tá? Eu acho que tem que ser observado, independente das paixões de quem avalia, não descartem. No cenário 5, Fernando Haddad e Alckmin, o Alckmin teria 37% e o Haddad 21% das intenções de voto. Em um sexto cenário, Bolsonaro e Jacques Wagner, o Bolsonaro teria 39% e o Jacques Wagner 23%. Nesse cenário que é interessante que os dois crescem, porque branco e nulo reduz. Pode ser que o eleitor do PT esteja começando a identificar que seria um candidato apoiado pelo Lula. Cenário 7, Alckmin e Jacques Wagner do PT. Aí o Alckmin ganha bem, 41% a 17%. Um cenário, Marina Silva e Bolsonaro, a Marina ganha do Bolsonaro e ganha bem. Marina Silva teria 44% das intenções de voto e Bolsonaro 31%. E nulo, branco, indeciso, reduz, viu? Cenário 9, Marina e Alckmin. Marina teria 44% das intenções de voto e Alckmin 27%. Em um cenário, Ciro e Bolsonaro, os dois estariam empatados com 35% das intenções de voto. Tá? Em um cenário 11, Ciro e Alckmin, os dois estariam empatados com 32% das intenções de voto. Em um cenário Alckmin e Bolsonaro, o Alckmin ganharia com 33% das intenções de voto e o Bolsonaro 32% das intenções de voto. A Gilma coloca, ainda bem que Marina ganha do Bolsonaro. Meu Marildo Oliveira, obrigado Marildo, tá em Brasilândia ou Naí? Ela fala, meu futuro deputado em um coração. Obrigado, Marilda. Olha, dessa pesquisa, o que a gente pode extrair para fazer um resumão aqui, para a gente começar o nosso fechamento aqui. Primeiro, o Lula é candidato. Se o Lula conseguir ser candidato, o Lula ganha as eleições. Em todos os cenários de primeiro turno, o Lula ganha. Em todos os cenários de segundo turno, o Lula ganharia. Ok? Sem o Lula candidato, a Marina Silva
ficaria em segundo lugar. Maria também respondendo que Brasilândia. Tá. Então, sem Lula, Marina Silva passaria para o segundo lugar e em um eventual segundo turno com qualquer candidato, a Marina Silva ganharia. Ok? O Bolsonaro só conseguiria ganhar em um segundo turno se ele disputasse contra o Haddad ou contra o Jacques Wagner. Ok? Contra o Ciro Gomes, ele empataria com o Ciro. E para o Alckmin, ele teria diferença de 1% para o Alckmin. Ok? Então, a Marina ganharia de todos no segundo turno e o Bolsonaro perderia para praticamente todos em um segundo turno de eleição. Ou seja, um resumão aqui. Lula não pode ser descartado. A sua candidatura, se conseguir, Lula, pelo Datafolha, seria presidente. O apoio do Lula também não pode ser descartado, porque o Lula ele tem transferência de voto. Terceiro, o Ciro. Se o Ciro quiser ser competitivo, ele tem que ter o apoio do Lula e do PT. Senão, ele está descartado. E a Marina, se ela quiser estar competitiva, ela precisa se aproximar do eleitorado do Lula, do PT. Joaquim Barbosa, ele precisa ser medido ainda, ele está bem posicionado. Sem o Lula, ele fica em terceiro nas pesquisas. E o Geraldo Alckmin está da parte mediana da pesquisa. Mas o Geraldo Alckmin, em um segundo turno, opinião minha, é um candidato também extremamente competitivo. Vocês podem observar que ele só perde para Marina. Mesmo assim, a diferença não é tão grande. É um candidato que tem estrutura e a gente já viu qual é o poder de mobilização do PSDB em uma reta final de eleição. Então, um candidato também que já não pode ser descartado. Pessoal, as últimas aqui, a Gilma coloca que sou Lula, a Rosa Albino, se o Lula não for, voto na Marina, a Margarida Assis, Irene, minha prima, tá cumprimentando a Irene. Pessoal, muito obrigado a todos e a todas vocês, foi uma avaliação rapidinha do cenário político. Peço mais uma vez a todos vocês, incentivem os nossos jovens a fazer o título de eleitor. Nas cidades que tem biometria, não deixem para a última hora. Vamos convencer as pessoas da importância do seu voto e da sua participação eleitoral. Agradeço a todas e a todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.